E se eu te disser que esse conflito político e comercial entre Estados Unidos e China está só começando, sabe por quê? Porque eu fiz vídeo de madrugada, falando que a China não ia recuar dos 34% de tarifas. E aí os Estados Unidos, lá o Trump estava ameaçando aumentar 50% de tarifas, né? Mais 50% de tarifas no total de todas as tarifas que os Estados Unidos estava impondo à China, ia chegar a 104%. E é isso que vai acontecer. Os Estados Unidos anunciou que as tarifas à China vão ser de 104%. Ele acrescentou mais 50%, somando tudo, chega a 104% a partir da meia-noite de hoje, né? Na verdade, a virada de terça para quarta. E esse prazo, o Trump tinha dado prazo para a China recuar até o meio-dia. E a China não recuou. Inclusive, o Trump estava esperando que a China ligasse para negociar. O Trump falou assim, lá na Casa Branca, que estava esperando uma ligação da China, né, principalmente do Ministério do Comércio chinês, estava esperando uma ligação para negociar, porque ele fala, segundo eles, os Estados Unidos já está negociando com cerca de 70 países. Aí é muito importante destacar, nenhum desses países é a China. Ele estava lá esperando essa ligação para negociar até o meio-dia. Não teve essa ligação. A China falou que não ia ligar, falou que a gente vai até o fim. Vocês não estão lidando com qualquer outro país, não. Vocês estão lidando com a segunda maior economia do mundo. Enfim, já falamos sobre isso. E aí foi anunciado hoje a porta-voz, né, da Casa Branca, que é a Caroline Leavitt, ela anunciou então que eles ainda aguardam uma negociação chinesa, tá? Ele falou que eles ainda estão aguardando lá uma negociação com a China. Segundo ela, o Trump acha que a China quer negociar essas tarifas, mas que a partir da meia-noite, então, são 104% de tarifas aí para produtos chineses, então todos os produtos. Bom, vamos lá então. Em meio a isso, o que é importante destacar? A China falou que não recua. Lógico que eu estou aqui aguardando para ver uma resposta da China, porque a China falou, se colocar mais 50%, chegar a 104%, a gente vai continuar também tarifando os Estados Unidos, a gente também vai ter contramedidas. Então, lógico que a gente acha que está todo mundo aguardando aí essas contramedidas chinesas, que não são simples, são fortes, né? Aliado a isso, só para a gente entender que as coisas não estão bem entre os dois países, que existe uma hostilidade, e essa hostilidade vem principalmente do lado dos Estados Unidos, porque faz ataques à cultura chinesa. A China, você pode reclamar do que for, você pode criticar do que for, lógico que é uma sociedade cheia de contradições, como todas as outras sociedades têm contradições, mas o que a gente não tem são ataques a cultura de outros países. Pelo contrário, a China ela entende muito bem, ela entende muito bem a força de sua cultura, de suas questões culturais, e ela respeita muito as culturas, as culturas dos outros países. Então você não tem isso. Só que do outro lado não é a mesma coisa que acontece, equivale a um ataque ad hominem, sabe? Que é um ataque pessoal. Em vez de você debater no campo das ideias, você começa a fazer um ataque pessoal às características físicas da outra pessoa. E acho que isso é péssimo, isso é terrível, só esvazia qualquer tipo de debate. E é o que os Estados Unidos faz, mas em relação à cultura chinesa. Por exemplo, nós tivemos então o vice dos Estados Unidos em meio a isso, ele vai surfando na onda, né, dessas relações arriscadas entre China e Estados Unidos, o Vance, né, que é o J.D. Vance. Ele disse o seguinte, abre aspas aí, olha só o que ele falou. Nós pegamos dinheiro emprestado de camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses chineses fabricam. O que ele quis dizer com isso? Ele está falando que, são dois pontos aqui. Primeiro, ele está falando que os Estados Unidos é feito de bobo pela China, por isso que o Trump está taxando a China, está nessa guerra comercial. Segundo, ele está definindo a China como uma sociedade de camponeses, no sentido inferior, sabe? Tratando a China como uma sociedade inferior. Vale lembrar que a China ela tem uma parcela de camponeses muito importante, a área rural da China é muito importante, e os chineses têm muito orgulho disso. Inclusive a Revolução Chinesa, lá em 1949, ela surge do campo, é do campo para a cidade. A China, antes da Revolução Comunista de 1949,
ela era considerada o país mais pobre do mundo, que só sofria com invasões. E a força do campesinato na China foi muito importante para o início do processo revolucionário. E hoje, as zonas industriais chinesas, as chamadas zonas econômicas especiais, que se localizam principalmente na região leste, no mar leste chinês, na costa leste, né? Elas são muito fortes e são elas que estão ameaçando, principalmente são elas que a Europa está temendo, é ela que, segundo a Alemanha, está quebrando a economia alemã porque a China está se fortalecendo, mas a China não tem nada com isso, a Alemanha vai quebrando sua economia porque tem uma indústria antiga, uma indústria mais envelhecida. A China não, a China vai se fortalecendo. E os Estados Unidos também têm medo porque a indústria chinesa está muito forte, o governo chinês, inclusive, anunciou recente que vai investir mais ainda em indústria, a gente falou sobre isso. Só que a área rural da China é muito importante. A área rural abastece as zonas econômicas especiais, então é muito importante. E os chineses têm muito orgulho disso. Eles conseguem ter um equilíbrio importante entre zona industrial e zona rural. Bom, dito isso, as palavras do Vance foram palavras xenofóbicas, foram palavras preconceituosas, dizendo que é uma sociedade atrasada de camponeses, sendo que a gente sabe que não é assim que funciona, não é mesmo? E outra coisa, ele trabalha com essa possibilidade, então, com isso, tentando fazer esses ataques mais pessoais, na verdade, ataques culturais à China. Mas você teve resposta. Então, por isso que eu estou falando para vocês que a relação entre China e Estados Unidos está cada vez mais tensa desse ponto de vista e a China ela está vendo ataques para além da questão comercial. Olha só, aí o ministro das Relações Comerciais, não, porta-voz do Ministério das Relações Comerciais, que é o Lin Jian, ele respondeu o Vance. Abre aspas para ele. A posição da China sobre as relações comerciais, China e Estados Unidos, foi deixada muito clara. É surpreendente e triste ouvir comentários tão ignorantes e desrespeitosos deste vice-presidente. Então vocês entenderam por que a China não deve recuar e ela não quer recuar e não deve recuar? Porque os ataques dos Estados Unidos à China eles vão para além de uma questão comercial, econômica. São ataques culturais, são ataques políticos, culturais. E isso os Estados Unidos ele sempre fez. Tá? Para quem não sabe, deixa eu explicar isso para vocês, acho que isso é muito importante, como professor de história, acho que é muito importante fazer essas contextualizações. Os Estados Unidos sempre teve essa questão de trabalhar com a inferioridade da cultura dos outros. Basta lembrar da Marcha para o Oeste, que trabalhava com a ideia de que os povos originários do oeste dos Estados Unidos eram inferiores, os Estados Unidos estavam lá levando a salvação. A gente pode dar 200 mil exemplos. Mas pensando na questão da Ásia. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos surgiu esse conceito de falar dos japoneses como japas, é um termo pejorativo, que os Estados Unidos tratavam todos como japas. Tá? Inclusive você pode ver isso numa série muito bacana, que é uma série muito legal, The Pacific, né, que é de 2011, se eu não me engano, de Steven Spielberg e o Tom Hanks, que eles falam, vamos acabar com esses japas, vamos destruir esses japas, e eles riem dos soldados japoneses. Então, assim, é para além de uma questão política e militar, estratégica entre Estados Unidos e Japão envolvidos num triste conflito, numa triste guerra. Eles tratavam os oficiais japoneses como japas, como uma forma pejorativa para falar que eles eram todos iguais, só para vocês terem noção do que o Estado... Então isso que está acontecendo nos Estados Unidos não é novo, isso é cultural dos Estados Unidos, inferiorizar as outras culturas, tá bom? Mas está aí o vídeo para vocês, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso, vocês acham que quais serão os desdobramentos? É lógico que na hora que sair uma resposta da China, eu vou detalhar aqui para vocês. Eu não estou fazendo a minha a minha apresentação de slides, porque as notícias estão saindo muito rapidamente e eu quero trazer esse conteúdo para vocês para a gente continuar entendendo a atualidade, a geopolítica aí, tá bom? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, deixa aqui nos comentários, grande beijo, fui!